Muito bom dia, como estão? Tudo bem? Graças a Deus ninguém me respondeu, mas espero que esteja tudo bem. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, vamos fazer a leitura do versículo 8 ao 13. Todos aqueles que puderem colocar de pé para fazermos esta leitura, por favor. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 13. Diz o seguinte a palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, 8 a 13. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente enganou-me e eu comi. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra. E, Senhor, pedimos, Pai, para que tu foques a nossa atenção para este evento tão triste na história. Senhor, pedimos, Pai, para que nos possamos identificar com esta história, porque é a nossa história. E te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que se existe alguém aqui que ainda não viu, não entendeu o seu estado, que esta manhã seja a manhã para dar esse conhecimento, para dar esse entendimento, para que tal pessoa possa correr até ti, desesperada, deixando de fugir, deixando de encobrir e correndo até ti para buscar a salvação que só tu podes dar. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Certo nobre de tempos idos, de tempos muito antigos, enquanto sofria grandes calamidades e questionava acerca da razão das mesmas, defendia a sua integridade dizendo que nenhum pecado havia cometido para padecer tais desgraças. E ainda disse mais: caso tivesse transgredido, estaria disposto a sofrer as piores maldições vindas do céu. Estas são as suas palavras, cito: Se a minha terra clamar contra ti, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-los pago devidamente e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Sobre tal atitude, certo autor ou comentador deste dito, desta frase que acabei de ler, certo comentador escreveu o seguinte: é preciso ser muito autoconfiante para fazer este tipo de juramento. Por outras palavras, quem consegue ter confiança da sua integridade e fazer esse tipo de juramento tem uma grande confiança na sua integridade. E é isto que este homem fez. Este homem confiava na sua integridade, ele reconhecia que não tinha feito nada de mal e podia dizer de boca cheia que estava disposto a sofrer qualquer consequência se tivesse cometido algum crime. Agora, este homem, todos nós conhecemos este rei, este nobre. Este nobre é Jó. Jó disse estas palavras. Na sua última defesa, Jó preparou um documento legal conhecido como o juramento de inocência. O juramento de inocência. Aparentemente, este modelo de defesa de integridade era comum no Antigo Testamento e comum no Antigo Israel. E Jó faz isto. Jó quer apresentar a sua inocência. Então ele apresenta este documento, o juramento de inocência. Agora, naquela época, servia este documento em uma ação judicial como defesa formal da conduta de alguém. Se alguém quisesse defender a sua conduta, apresentaria este documento, este juramento de inocência. Agora, o documento para Jó era uma declaração de inocência e uma afirmação da sua retidão e da sua integridade na sua vida. Agora, esta declaração de inocência está no capítulo 31 de Jó. O capítulo 31 de Jó apresenta esta declaração ou este juramento de inocência. E alguns eruditos acreditam que aqui temos, no capítulo 31 de Jó,
a norma de conduta mais elevada do Antigo Testamento. Por outras palavras, Jó está a dizer que ele manteve uma conduta elevada, que não havia nada para acusá-lo. Esta era a sua defesa. Este era o seu certificado de inocência, o seu juramento de inocência. Se eu cometi algum crime que está escrito no capítulo 31, então eu estou disposto a assumir a responsabilidade, toda a maldição que mereço. Ora, o que é que diz este código de ética? Quais são os temas tratados neste capítulo 31? Bem, o código de ética é descrito através de uma lista de 10 pecados. O capítulo 31 de Jó fala de 10 pecados específicos, que Jó diz que é inocente, que não o cometeu. Primeiro é luxúria, segundo falsidade, adultério, opressão, negligência dos necessitados, cobiça, idolatria, ressentimento, avareza, hipocrisia e exploração. Jó diz que não cometeu nenhum destes pecados, ele é inocente. Então ele jura perante os seus amigos e perante Deus e perante todos que ele não cometeu nenhum destes pecados. E se ele cometeu algum destes pecados, ele merece então a consequência, ele está disposto a assumir a consequência. Então Jó era alguém justo, podemos até dizer, lembrando do que aquilo que foi dito no domingo passado, quando falámos acerca da nudez do homem, que a nudez do homem, a principal nudez, não é a nudez física, mas a nudez espiritual, o carecer de justiça, o carecer de santidade diante de Deus. Lembrando disto, podemos dizer que Jó era um homem que se revestia de justiça. Aliás, esta é a sua própria declaração. Jó, capítulo 29, versículo 14, palavras de Jó. Eu me cobria de justiça. Eu me cobria de justiça. E esta me servia de veste. Como manto e turbante, era a minha equidade. Por outras palavras, Jó está a dizer que a minha roupa era a roupa de justiça. Eu era justo diante de Deus e dos homens. Então, o que é mais interessante, e provavelmente estão a perguntar porquê que eu estou a falar de Jó, visto que estamos a falar de Gênesis capítulo 3. Bem, o mais interessante é que Jó, neste capítulo 31, ele contrasta-se com uma pessoa que aparece em Gênesis capítulo 3. Um personagem muito importante de Gênesis é o personagem que nós acabámos de ler. E Jó contrasta-se com este indivíduo para declarar que ele é um homem justo, um homem que tem uma declaração de inocência e que ele cumpriu esta inocência. Ele é inocente, ele é justo. Então ele faz um contraste com Adão. No versículo 33 ele diz: se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Por outras palavras, Jó afirma que não encobriu nenhum pecado como fez Adão com Deus no Éden. O que Jó está a dizer, eu sou inocente. E digo-vos mais, eu sou inocente porque eu não fiz a mesma coisa que Adão fez no Jardim do Éden. Adão encobriu aquilo que ele fez, eu não o fiz. Então esta é a minha declaração, o meu juramento de inocência. Eu diria que este é um dado importante para a narrativa da queda. Este facto de Jó dizer que Adão foi uma pessoa que encobriu. Porquanto Adão tinha uma pequena lista. Mas esta lista não era uma lista de inocência. Era apenas um pecado que ele cometeu. Mas não era uma lista que o justificava, mas era uma lista que o condenava. É-nos dito que Adão cometeu algo e ele tinha uma escolha. Ele podia expor ou poderia encobrir. E Adão decidiu encobrir. E é isto que nos diz Jó. Na sua declaração de inocência, ele diz: eu não fiz aquilo que Adão fez. E Adão encobriu. Isto é um dado super importante para entender o que se passa aqui no Jardim do Éden. O que Adão fez. Agora, antes de entrar no nosso texto, eu gostaria de fazer algumas notas introdutórias, 2 apenas. E a primeira é declarar oficialmente que nós entramos na segunda secção da queda. O paraíso está perdido. E nesta segunda secção do paraíso perdido, vemos que a destruição da humanidade foi um processo. E entramos nesta segunda etapa, nesta segunda divisão do capítulo 3. Que é da rebelião à alienação. Da rebelião à alienação. E como resultado do pecado, a depravação, e como resultado do pecado, a depravação e a alienação ou a separação começam aqui. O homem agora vive como separado de Deus. Ele está longe de Deus. Ele está separado da criação de Deus. Ele está
longe de tudo aquilo que Deus criou e que é bom. E ele até está longe da sua própria consciência. Adão está separado. E esta alienação, esta separação começa na mente. Os sentimentos outrora harmonizados com o verdadeiro conhecimento de Deus, agora estão desordenados. Adão nem consegue cumprir aquela ética que Deus revelou, que Deus lhe deu, aquela ordem, que está na sua consciência, que está na sua mente, que foi informada por Deus. Adão não consegue cumprir, porque ele está separado. Logo o casal cobre, depois do seu pecado, cobre artificialmente a sua vergonha para evitar o encontro com Deus. Eles querem evitar-se um ao outro, por isso encobrem a sua nudez e querem evitar Deus. Querem fugir de Deus, querem tapar a sua vergonha. Como escreveu certo pastor, eu cito, a depravação imediata de nossos primeiros pais, contaminando todo o ser com o pecado, resultou em imediata alienação de Deus, em imediata separação de Deus. A santidade de Deus não admite o pecado, nem o pecador suporta a presença de um Deus santo. A queda distanciou Adão imediatamente do seu Criador. Ele escondeu-se da presença do Senhor. Qual é que é a melhor definição do ser humano? Qual é que é a melhor máxima que descreve o ser humano? Bem, o ser humano é um ser que se esconde do seu Criador. Esta é a sua biografia, esta é a sua natureza, esse é o seu estado, este é o seu currículo. Ele é alguém que foge da presença de Deus. Vive a esconder-se da presença de Deus. Portanto, Adão e Eva escondem-se da presença de Deus. Como resultado, daqui para a frente, em Gênesis, desde este texto que nós acabámos de ler, em Gênesis capítulo 3, daqui para a frente temos a confrontação divina de Deus que levará o casal ao exílio. Por outras palavras, levará o casal à expulsão. E vemos isto no versículo 23 e versículo 24 do capítulo 3. Portanto, a raça humana será agora separada da glória de Deus. Este será o estado da raça humana. A raça humana é separada da glória de Deus. E esse é o maior problema. É o maior problema do ser humano. O maior problema do ser humano é a sua inimizade com Deus. É a sua separação com Deus. Não é tanto os problemas políticos, não é tanto os problemas de saúde, é o seu problema com Deus. Aliás, é isto que Deus diz a Israel em Isaías capítulo 59. Deus diz a Israel, Deus quer ter comunhão com Israel. Deus quer unir-se ao seu povo. Deus quer ter uma relação íntima com o seu povo, caminhar com o seu povo. Estar entre o seu povo, mas não pode. Porque Israel decide amar mais os seus pecados. E Deus diz, o vosso problema é que vocês não largam o vosso pecado. Não abandonam o pecado. E é isto que Deus diz em Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2. Diz o profeta Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas o problema, versículo 2, são as vossas iniquidades. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Imaginem algum deputado levantar-se no Parlamento e dizer a crise do nosso país é que nós não abandonamos o nosso pecado. Este é o nosso problema. O nosso problema não é económico. O nosso problema não é a corrupção política. O nosso problema não é uma série de coisas que poderíamos dizer que são. O nosso problema é a separação de Deus. É o facto de nos agarrarmos no pecado. É o facto de levarmos este ADN de Adão de encobrir a nossa transgressão. Porque naturalmente somos pessoas que gostamos de encobrir a nossa transgressão. Então a primeira coisa que vemos nestas notas introdutórias que eu quero fazer, antes de entrarmos no nosso texto, é que o homem é separado de Deus. E ele ama esta separação. E esta é a definição do homem. O homem é alguém que gosta de estar longe de Deus. E quer estar longe de Deus. E não consegue fazer outra coisa senão estar longe de Deus. A segunda nota que eu gostaria de fazer é as distinções entre as cenas. Existem algumas distinções interessantes aqui, entre a cena da tentação e a cena da queda. É curioso ver que estas distinções demonstram uma distinção entre a atitude de Deus, ou o procedimento de Deus, e o procedimento de Satanás.
Como nós vimos na tentação, que está no capítulo 3, versículo 1 a 6, vemos que na tentação, a tentação começa com a pergunta da serpente, acompanhada com o silêncio de Deus. Então isto acontece do versículo 1 até o versículo 6. A serpente vem, fala com Eva, tem este diálogo com Eva e Deus está em silêncio. Não ouvimos uma palavra de Deus. Em contrapartida, quando chegamos ao julgamento, vemos que o julgamento começa com uma pergunta de Deus e é acompanhado com o silêncio da serpente. Então vemos a pergunta da serpente, silêncio de Deus. Pergunta de Deus, silêncio da serpente. Além do mais, vemos que na tentação, a serpente vai diretamente a Eva, enquanto que no juízo, o Senhor vai diretamente ao homem. E isto é muito importante. Eu quero falar deste ponto um pouco mais à frente, que nos irá fazer entender que Deus, quando trata com o pecado, Ele quer tratar com os responsáveis. Então, no texto de hoje, veremos que o casal foge de Deus e da sua responsabilidade. O famoso conhecido pastor, John MacArthur, ao pregar sobre esta passagem, ele faz um comentário magistral. E ele diz o seguinte: eles, Adão e Eva, foram tão instantaneamente corrompidos pelo pecado, de modo a não só sentir a vergonha da corrupção, como a resistir a qualquer comunhão com Deus e qualquer arrependimento honesto. Ele continua: a conversa entre o casal e Deus é evasiva. É uma conversa para fugir do problema. É uma conversa enganadora. É uma conversa que transfere a culpa. E esta conversa, diz o pastor John MacArthur, explica a natureza da depravação. Só por esta conversa, só por esta interação entre Deus e este casal, vemos a depravação humana. As verdadeiras cores do homem e da mulher. O que é que está realmente no coração? Isto é uma grande verdade. Realmente a natureza humana é corrompida a tal ponto que o que quer que resta dessa natureza é apenas horrenda deformidade. Não podemos dizer que a natureza humana tem ponta onde se lhe pegue. Não existe. Por causa da depravação que entrou no coração do homem. É interessante porque Calvino, nos seus comentários, dizia o seguinte: qualquer luz que lhe foi originalmente concedida ficou totalmente obscurecida. Ele diz ainda mais, foi imediatamente despojado de todas as coisas boas que recebera. Então, como o pastor Mário disse bem, o homem, a partir desse momento, transformou-se num monstro. Já não era o mesmo Adão que estava a falar ali naquele momento. Depois de ter trincado aquela fruta, já não era o mesmo Adão. Já não era a mesma Eva. Eles já não ouviam da mesma forma. Eles já não viam da mesma forma e já não falavam da mesma forma. Por outras palavras, Adão tornou-se um ser não glorificado, mas desglorificado. A nossa sociedade, por causa do iluminismo, por causa da grande fé que temos no homem, pensamos que o homem vai chegar a um ponto de glorificação pelas suas próprias obras, mas não. A Bíblia diz que o homem tornou-se um ser, por definição, desglorificado, longe da glória de Deus, um homem perdido. Por isso podemos ver que nesta passagem o que vamos entender é que Adão e Eva tornaram-se fugitivos e irresponsáveis. Fugitivos e irresponsáveis. Por isso, além de verem como culpados, como vimos na semana passada, agora Adão e Eva ouvem como culpados e falam como culpados. Eles ouvem como culpados e falam como culpados, porque são fugitivos e irresponsáveis. Mas vamos ao nosso texto e vamos ver o nosso primeiro ponto esta manhã. A primeira coisa que temos que ver é que Adão e Eva agora ouvem como culpados. E quando eu digo que ouvem como culpados, o que eu quero dizer é que eles ouvem como culpados sem arrependimento. Ouvir como um culpado sem arrependimento. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que é que está aqui a acontecer? Adão e Eva deixam de ser adoradores de Deus. Eles foram criados para ser adoradores de Deus. Foram criados para ter comunhão com Deus. Então há alguma coisa de errado aqui neste versículo 8, porque o que devia ter acontecido é que Adão e Eva, depois de ouvir a voz do Senhor, deviam ter corrido. Meu Deus, estás aqui entre nós. Temos tanta coisa para te contar. Amamos a tua presença, mas agora já não é este discurso. Eles já não são adoradores de Deus.
Eles agora tornaram-se fugitivos de Deus. Eles não são adoradores, são fugitivos, porquanto a voz e a presença de... Ouve isto com atenção. Eles são fugitivos por uma razão. Porquanto a voz e a presença de Deus são insuportáveis para a mente culpada. Esta é a definição. Este é o primeiro quadro da natureza humana. Fugitivo. Ouviram a presença de Deus? Temos que sair daqui. Ouviram a voz dele? Temos que sair daqui. Então o homem, por definição, ele é um fugitivo. E esta dinâmica humana, ou esta prática humana, continua, vai desde Gênesis até o final dos tempos. Continua. Mesmo depois de toda a tecnologia, mesmo depois de toda a medicação, mesmo depois de toda a evolução, o homem continua um fugitivo de Deus. Porque ele, pelas suas obras, ele não consegue mudar isto. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 a 17 diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eles sabem. Chegou o grande juiz. Ele chegou à terra para julgar. Eles sabem. Nós somos culpados. Nós temos que esconder. Nós temos que fazer aquilo que sempre fizemos desde o princípio. Ativar o modo de fugitivo. Porque ninguém consegue suster-se diante do grande juiz, Deus. O homem, por definição, é um fugitivo. Agora, é interessante nesta passagem porque alguns comentadores acreditam que é som e não a voz. Que a melhor tradução seria som e não voz que o casal ouviu da parte do Senhor. Podem estar certos. Eu, particularmente, eu creio que é a voz. A voz é o mais certo aqui. Mas seja como for, eu creio que o importante é entender que a presença e a palavra de Deus são dois conceitos inseparáveis. Mesmo que Deus não tivesse emitido nenhum som, a presença de Deus e a palavra de Deus são duas coisas inseparáveis. Por outras palavras, Deus pode não estar presente de forma visível, mas se a sua palavra está, é como se Deus estivesse presente. Isto é uma verdade que eu acho que nós temos que entender. Eu gostaria só de gastar alguns minutos só neste ponto. Agora, nós temos estudado a carta aos Hebreus durante a ceia do Senhor. E na carta aos Hebreus, o autor ensina acerca da incredulidade daqueles que desprezaram a palavra de Deus. Lembram-se? Aqueles que estavam no deserto, desprezaram a palavra de Deus, não entraram no descanso, não entraram, por outras palavras, no Éden prometido. E eles não entraram porque não atenderam positivamente à palavra de Deus. É isto que nos declara o Salmo 95. Por outras palavras, o autor de Hebreus, ele está a ensinar a igreja através do Salmo 95. E está a ensinar acerca da história de Israel. E está a ensinar, eles não entraram no descanso porque desprezaram a palavra de Deus. Ele faz isto para levantar o mesmo alerta. Nós falámos acerca disto. Assim como aquilo foi um alerta para Israel no deserto, tem que ser um alerta para a igreja. Por isso os cristãos não devem negligenciar, não devem ser negligentes para com a palavra de Deus. Porquê? Porque a palavra de Deus e a presença de Deus são duas coisas inseparáveis. Vejam comigo isto em Hebreus capítulo 4, versículo 12 até o versículo 13. Hebreus 4, 12 a 13. Diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, reparem, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Viram? Vêem o que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus entra ao mais profundo. Por outras palavras, a palavra de Deus expõe. O versículo 13 continua e diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, reparem, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quem é aquele? É Deus. E Deus expõe também. Assim como a palavra de Deus expõe, a presença de Deus expõe.
Então, como temos dois atributos idênticos, podemos concluir que a palavra de Deus e a presença de Deus são duas coisas inseparáveis. Agora, não nos podemos esquecer que Hebreus capítulo 4, versículo 12 até o 13, que eu acabei de ler, está a ser pregado no contexto do Salmo 95, 7 a 8. E a máxima do Salmo é esta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. O que é que Adão fez? Quando ouviu a presença do Senhor, quando ouviu a voz do Senhor, ele endureceu o coração. Ele podia ter escolhido outra coisa, mas o que é que ele escolheu? Ele escolheu esconder-se. Ele escolheu, como Jó disse, ele escolheu encobrir o seu pecado. Agora, nós sabemos que Adão e Eva estavam naquele descanso, naquele Éden, eu diria, naquele paraíso de Deus. E foi aí que Adão endureceu o seu coração. Agora, o que eu quero mostrar neste texto de Hebreus capítulo 4 é que a palavra de Deus é sinónima à sua presença. Assim como a palavra expõe o indivíduo, versículo 12, também a sua presença expõe o indivíduo, versículo 13. A palavra, que é a voz, e a presença, que é o som de Deus, não deixam o culpado indiferente. Seja como for. E nós sabemos isto. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós não ficamos indiferentes. É por isso que nós vamos para a igreja. Porque nós não queremos viver com indiferença. A vida espiritual com indiferença. Queremos ouvir a palavra de Deus para sermos desafiados e transformados. Por que é que alguns não vão à igreja? É por causa da palavra de Deus. O centro é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a presença de Deus. A palavra de Deus é a presença de Deus. A palavra de Deus não é como a palavra do homem. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é autossuficiente. E a palavra de Deus diagnostica a condição do coração humano quando diz: estás doente aqui, estás doente ali. A palavra de Deus não vai pela superfície, a palavra de Deus diz qual é o problema. A palavra de Deus sim abençoa aos que recebem com fé, mas pronuncia julgamento sobre aqueles que rejeitam esta palavra. Então todos estamos aqui à volta da palavra. Todos reagimos, não ao pastor, não estamos a reagir às circunstâncias, estamos a reagir neste momento à palavra. De uma boa maneira ou de uma má maneira. Mas estamos a reagir à presença do Senhor. E é esta presença que o casal vê, ouve e foge. E porquê? Bem, porque a palavra de Deus penetra nos recessos mais ocultos do nosso ser espiritual e traz à luz os motivos subconscientes. Podemos comparar a linguagem de Paulo sobre o dia do futuro, quando o Senhor, e diz Paulo, também revelará as coisas ocultas das trevas e revelará os desígnios do coração. 1 Coríntios 4, 5. É por esta razão que a presença do Senhor já não era agradável para Adão e Eva. Eles sabiam que se ouviram o som do Senhor, ou a voz do Senhor, é porque o Senhor estava presente. E se o Senhor estava presente, Ele iria dizer alguma coisa. Então a presença do Senhor e a palavra do Senhor são duas coisas inseparáveis. E como eles eram culpados, eles fogem disto. Não se esqueçam, Adão e Eva agora não só veem como culpados, mas eles ouvem como culpados. E quando eles ouvem a presença de Deus já não era algo agradável para eles. Era algo desconfortável. O pecado faz da presença de Deus algo que não é bem-vindo. É por isso que eles fugiram, esconderam. Então, no final do dia, Deus aparece. Agora, entrem um pouco no cenário, entrem um pouco nesta novela. Está aí Adão e Eva, final do dia, a tremer de medo. Já fizeram a sua mini roupinha, agora esconderam-se atrás da árvore. E no final do dia, o Senhor passeia por aí. E enquanto o Senhor passeia pelo jardim, o casal de imediato, em vez de dobrar o joelho, correr e dobrar o joelho diante de Deus, em arrependimento, confessarem e clamarem por misericórdia, o que é que eles fazem? Escondem-se. Eles deviam aproveitar o momento e dizer: Deus, nós falhamos, nós metemos o pé na poça feia, nós erramos, nós fizemos... Adão devia ter chegado à frente e dizer: eu fui o culpado de toda esta situação, eu sou o responsável, eu não fiz nada, eu vi a Eva falar com a serpente, aconteceu isto, eu sou o culpado, Deus. E Eva ter dito a mesma coisa, eu devia ter ouvido, eu fui levada pela sedução. Eles deviam ter confessado, mas eles escondem-se. Eles fazem aquilo que
Jó disse: Adão encobriu. Adão encobriu. Agora, o que é irónico em toda esta história é que as árvores que antes foram desprezadas, não é, na tentação, a Eva caiu no engano da serpente, as árvores já não serviam para nada, a árvore importante era aquela que ela não podia mexer. As árvores que antes foram desprezadas, como não sendo suficientemente agradáveis, agora são boas para camuflar a vergonha. Imaginem, vejam o tipo de depravação que nós temos no nosso coração. Não servia, agora serve para encobrir a nossa vergonha. Mas o texto não fica aqui. Vemos uma atitude de Deus que tem que mover o nosso coração. Agora, Deus podia ter dito: Dona Eva, parem com essa palhaçada, com essa roupa michuruca que vocês têm aí, saiam daí, sai. Venham cá para fora, eu sei bem aquilo que vocês fizeram, não vale a pena estar a esconder aqui nada, ninguém é parvo aqui. Mas Deus não faz isso. O versículo 9 diz: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: Onde estás? Agora, imaginem a voz de graça do Senhor. Onde estás, Adão? Onde estás? Agora, esta pergunta é curiosa. E eu gostaria de destacar 3 coisas que Deus procura nesta passagem. Deus procura 3 coisas. E a minha oração é que isto vá ao teu coração. Se tu não tens Cristo como Salvador. Talvez tu possas pensar, tu que estás aqui, não tens Cristo, tu és alguém que estás a procurar Deus. Que és alguém que ama Deus. Que és alguém que tem reverência a Deus. És alguém que procura Deus. Deixa-me dizer-te esta manhã que tu não estás à procura de Deus. Tu estás à procura de algo que Deus pode te dar. Provavelmente das bênçãos de Deus, dos benefícios. Mas tu, por definição, não és um procurador de Deus. Neste cenário, neste quadro, nós podemos identificar com Adão e Eva. Nós somos fugitivos. Mas Deus aparece aqui como um procurador. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Então a primeira coisa que temos de destacar acerca de Deus é que Deus procura o culpado. Deus procura o culpado. Esta é uma bela demonstração de que Deus é quem busca o pecador. Deus é quem procura o pecador e não ao contrário. Aliás, num dos discursos mais pesados de Jesus, em João 6, 44, o próprio Jesus diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém vem a Deus se o Pai não o trouxer. Por outras palavras, ninguém é um procurador de Deus. Todos nós somos fugitivos. Então o Pai tem que trazer ao Filho. Tem que trazer ao Filho para que essa vida seja transformada. Romanos 3:11. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. O ser humano, por definição, não é um procurador de Deus. Ele não está à procura de Deus. Para ele, Deus é irrelevante. Se Deus puder dar umas coisinhas boas, muito bem. Mas eu não quero Deus. Eu não quero a pessoa de Deus. Eu não quero esta história de presença, palavra de Deus, Espírito Santo, ter que obedecer às leis de Deus. Dá-me o que é bem bom e deixa-me viver a minha vida. O ser humano, por definição, ele não procura Deus. Ele é um fugitivo. O texto continua, os textos da Bíblia continuam. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se existe algum amor no nosso coração por Deus, é porque Ele teve iniciativa. Por outras palavras, Deus é um Deus que procura. Ele é que tem iniciativa quando nós metemos o pé na poça. Ele é que tem iniciativa para os pecadores. Ele é que tem iniciativa para aqueles que passam a sua vida a fugir. Um fugitivo irresponsável. Para esse, Deus é que tem que ter a iniciativa. Não só isso, Deus não só procura o culpado, mas Deus também procura a confissão. Deus procura a confissão. Onde estás, Adão? Adão, onde estás? Agora, porquê que Deus faz esta pergunta? Ora, nós temos de descartar a ideia de que Deus desconhecia o seu paradeiro. Aqui a questão da omnisciência de Deus não está em questão. Deus sabe todas as coisas. Aliás, Jó, capítulo 34, versículo 21 a 22, diz o seguinte: os olhos de Deus, Jó 34, 21 a 22, os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há treva nem sombra, assaz profunda, onde se escondam
os que praticam a iniquidade. Então Deus não está ali, entrou no meio do jardim, não está ali a coçar a cabeça e a perguntar, mas onde é que está este casal? Onde é que eles estão? Ele sabe onde é que eles estão. Ele sabe o que é que eles fizeram. A razão pela qual ele faz estas perguntas é porque Deus sabe lidar com criaturas finitas. Deus sabe lidar com aquele que é fugitivo. Deus sabe lidar com aquele que agora, quando ouve a sua palavra, ouve como culpado, foge. Ele sabe lidar com ele. Ele sabe o que fazer. Ele aproxima-se. Ele faz as perguntas. Ele faz estas perguntas como um pai faz ao seu filho quando o filho erra. O pai vê o filho a meter o dedo na tomada e vai e pergunta, o que é que estás a fazer? O pai não sabe? Claro que ele sabe. Ele quer que o filho diga, pai, eu meti o dedo na tomada. E tu já me avisaste 50 vezes. Quem me dera que os nossos filhos fizessem isto. Já me disseste 50 vezes, ainda ontem disseste outra vez. É verdade, pai. Mas eles não fazem isto. Mas a ideia é arrancar uma confissão. E Deus vai como um pai, com toda a sua ternura, com todo o seu amor, ter com o seu filho e diz, onde estás, Adão? Deus não pergunta para saber, mas para que Adão assuma a responsabilidade e explique o que aconteceu. Deus é o Deus que procura o culpado. É o Deus que procura a confissão. Mas é o Deus também que procura o maior responsável. Agora, eu não poderia deixar passar isto. Porque eu acho que este pequeno detalhe está colocado neste versículo para nos chamar a atenção de algo. Notem que Deus chama por Adão, não por Eva. Não acham isto interessante? Ora, quando Satanás, na sua mentira, ele quis destruir toda a criação de Deus, ele vai a Eva. Porque Satanás abomina a autoridade e a hierarquia. Mas Deus criou a hierarquia e a autoridade como algo bom. Ele quer o responsável. Ele quer o responsável. Então ele chama por Adão. É interessante notar que a cena anterior da tentação girou à volta da Eva, girou à volta da serpente, girou à volta da árvore. Porém, quem é chamado primeiro ao confessionário é Adão. Chamou o Senhor Deus ao homem. Lembra-se da passagem que nós lemos no início? Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz que o pecado entrou no mundo através de quem? De Adão. Adão era o responsável máximo. E Deus agora queria falar com Adão. Por isso é importante notar que em situações de pecado, especialmente no que diz respeito a problemas de família, Deus procura primeiro o responsável. Lembram-se da história de Acã, o pecado de Acã, no livro de Josué, quando ele agarra aquilo que é maldito e Deus quer revelar quem é? Eles chegam a Acã, porque Acã é que é o responsável. Acã é que era o cabeça da sua família. Então Deus quer a cabeça. Deus quer a cabeça. Vejam um cenário assim no jardim. Deus chega, está à procura, bate à porta de casa, no jardim do Éden. Imaginem que chega Eva, abre a porta, Deus diz, Eva, não é contigo que eu quero falar agora. Eu quero falar com o teu marido. Eu tenho ouvido as confusões em casa, eu tenho ouvido os gritos, eu tenho ouvido o pecado, eu tenho ouvido as blasfémias, eu tenho ouvido a desobediência. Eu contigo trato mais tarde. Eu quero falar com o responsável desta casa. Então Adão tem que ser chamado à responsabilidade porque ele é o cabeça, é a cabeça. Então a questão aqui não é quem errou primeiro. Muitas vezes nos conflitos matrimoniais o grande argumento é quem errou primeiro. Quantas vezes errou? Não, o problema não é esse. Mas sim quem é o maior responsável. Deus está preocupado com o responsável, com a cabeça. Ele quer tratar aí. Porque Deus não tem medo de lidar com os responsáveis. Deus criou esta hierarquia e Deus quer lidar com aquele que é o responsável. Para tratar desta situação tão triste nesta família, Deus tem que começar pelo lugar mais difícil, o responsável. Por isso é que nós aqui na nossa igreja, quando queremos fazer aconselhamento, a liderança e tudo mais, a primeira pessoa com quem nós queremos falar é com o responsável. É com o pai de família. É com o responsável da casa, porque este é um padrão da parte de Deus. Adão era o responsável da criação, portanto teria de ser o primeiro a prestar contas.
Então claramente vemos que Deus, neste pecado que eles cometem, escondem-se. Deus é que tem iniciativa para procurar. Deus procura o culpado. Deus procura uma confissão. E Deus procura o maior responsável, a cabeça. Porque Deus é um procurador. Isto devia ser consolo para nós, não é? Porque se Deus nos deixasse à nossa própria condição... O quê? Procurar Deus, eu? Para me sentir mais culpado ainda? Deus é aquele que tem iniciativa por nós. Ele bate à porta. Ele quer saber onde é que nós estamos. Ele quer a confissão, porque Deus é um procurador. Agora, tu e eu somos fugitivos e irresponsáveis. Porque cada vez que ouvimos aquela palavra de Deus, aquele versículo, aquela pregação, a nossa tendência é fugir, esconder, encobrir. Este é o estado da humanidade. Por isso a humanidade ouve como culpada. E ouve como uma culpada sem arrependimento. Isto leva-nos ao nosso segundo ponto. Adão não só vê como culpado, não só ouve como culpado, mas ele fala como um culpado sem arrependimento. Versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e escondi-me. Estava nu, tive medo. Adão diz isto porque isto só pode ser uma resposta desesperada. Mas temos que ver aqui 3 verdades acerca do culpado impenitente. Adão, ele é um culpado. Ele sabe isto. O que ele demonstra agora é que ele é um culpado sem arrependimento. Deus pergunta: Adão, onde é que estás? Onde estás, Adão? E Adão chega, diz: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. A primeira verdade que nós vemos acerca do culpado que não se arrepende é que o culpado impenitente fala ou confessa somente os sintomas. O culpado impenitente confessa somente os sintomas. Ora, reparem, Adão agora fala como um culpado. Ele demonstra diante de Deus que ele fala como um culpado sem arrependimento. Adão responde que de facto ouviu a voz e o som de Deus, mas que teve de se esconder por medo. Ele não disse que se escondeu porque pecou. Antes disse que fugia por causa da sua aparência. Agora nós temos que perguntar aqui, desde quando é que a nudez do homem era um problema para Deus? Não era, mas era um problema para o homem. E o homem agora estava incomodado com esta situação e ele agora quer se esconder. E ele usa um sintoma para se desculpar. Ele devia... Este era o momento. Este era o momento de Adão sair daqueles arbustos e dizer: Deus, eu meti o pé na poça, eu fiz isto e isto, eu errei. Eu errei, Deus, eu errei, eu cometi o pecado. Mas ele não faz isto. Ele agora olha para o sintoma. Olha para o sintoma. O argumento é dizer que o sintoma era a razão do seu problema. Sabes, Deus, é que eu não estava bem vestido para este momento tão especial da tua presença aqui. E esta nudez incomoda-me. Agora, ele já tinha coberto a sua nudez. Mas Adão sabia que aquelas folhas que ele estava a usar não eram suficientes para tapar a nudez. Então nós podemos deduzir que o problema não era a nudez física. Era uma nudez espiritual. Agora, como pecadores, nós agimos assim. Nós agimos desta forma. Lembremos daquilo que Jó disse acerca de Adão. Adão encobriu as suas transgressões. O problema não era encobrir a nudez, o problema era encobrir as transgressões. Então, como pecadores, nós agimos assim. Não conseguimos fazer desaparecer a culpa e as suas manifestações, mas ao mesmo tempo não queremos expor o que de facto gerou tal culpa. Não queremos confessar. O que geralmente fazemos é camuflar o problema com sintomas. Sintomas é sempre o lugar mais seguro a ir. É o sintoma. Sabes, o meu problema é este sintoma. Portanto, como bom conselheiro, Deus vai ao cerne do problema. Deus não está interessado nos sintomas. Deus não está interessado na nudez, propriamente na nudez de Adão. Deus está interessado em algo que se passa no coração de Adão. Então, como bom conselheiro, Deus começa a fazer perguntas. Ele começa a fazer perguntas porque ele quer ir à raiz do problema. E faz perguntas específicas para expor a origem do problema e arrancar uma confissão de Adão. Agora, neste momento, no cenário, no Jardim do Éden, Adão está aí ainda nas árvores, nos arbustos, seja onde for. E Deus aproximou-se dele. Agora Deus vai começar a fazer perguntas. E cada pergunta que Deus faz é um passo que pressiona Adão.
Deus está cada vez mais encostado, Adão estava cada vez mais encostado à parede. Porque agora Deus vai começar a fazer perguntas. Não é porque Deus não ama Adão, é porque Deus quer arrancar esta confissão de Adão. Adão ainda tem a oportunidade de confessar. Adão ainda tem a oportunidade de dizer, eu sou responsável. Mas o que é que ele diz? Versículo 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Isto leva-nos ao nosso segundo subponto. Vimos primeiro que o culpado impenitente confessa somente os sintomas. E a segunda coisa que vemos aqui de Adão é que o culpado impenitente tem de ser pressionado. E Deus faz esta pergunta, Deus coloca alguma pressão. Quem informou ou revelou a Adão que estava nu? Esta é a pergunta de Deus. Quem te revelou? Quem te disse que estavas nu, Adão? Ora, nós já tínhamos falado antes, nos versículos antes, que o diabo apareceu como um profeta e enganou Eva. Lembram-se? Ele aparece com esta nova revelação. Mas em nenhum momento, a serpente comenta acerca da nudez do casal. Ela não fala acerca da nudez. Então, esta primeira pergunta mostra que a culpa não está nas circunstâncias. Adão é colocado mesmo entre a espada e a parede. Se ele responde, foi a serpente que me disse que eu estava nu, ele está a mentir. Então, Adão sabe que ele não pode responder isto. Ele está pressionado. Isto é uma sessão de aconselhamento que é obrigar aquele que está a ser aconselhado a expor o problema de raiz. O que é que se passa no coração? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Quem é que te disse, Adão, que estavas nu? Mas Deus não termina aqui. Ele, além de dar este primeiro passo, encosta Adão contra o tronco da árvore, ele ainda faz outra pergunta. Dá outro passo ainda. E pergunta, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Adão, tu pecaste? Adão, tu meteste o pé na poça? Adão, tu desobedeceste àquilo que eu te disse? Falhaste, Adão? Aqui Deus, na sua graça, verbaliza a confissão de Adão. Reparem, ele verbaliza a confissão de Adão. O que Adão deveria dizer naquele momento era, sim, foi o meu pecado. Foi o meu pecado que me fez saber que eu estava nu. Eu comi o que não deveria ter comido. Fui eu, Deus, fui eu. E ele, em lágrimas, em desespero, a tremer, com o seu coração partido, devia ter dito, eu errei, Deus. Eu pequei. Eu sou o culpado. Eu estou exposto aqui. Eu não tenho para onde ir. Eu estou pressionado. A Eva sabe, a serpente sabe. Tu sabes. Eu não tenho onde escapar. Eu não tenho o que encobrir. Tu sabes, Deus. Fui eu. Mas em vez disso, ele não diz que foi ele. Em vez disso, Adão aproveita a situação e faz aquilo que Jó diz. Ele encobre. Ele esquiva-se da sua responsabilidade. E o que é que ele faz? Ele justifica-se com as circunstâncias. Ele justifica-se. Adão, com cara dura, em vez de dizer aquilo que ele devia ter dito, ele olha para Deus e diz no versículo 12, então disse o homem, sabes, Deus, esta mulher, esta esposa que tu... eu estava bem. Ontem eu estava tranquilo, com os meus animais, a dar nominho a este, nominho àquele, estava tudo bem. Eu durmo, acordo, aparece esta, ela dá-me uma fruta, eu como, eu nem sei como é que isto aconteceu, mas ela, estava tudo bem. Eu não sei se te lembras, Senhor, mas tu criaste, não é? Lembras-te ontem, todo o processo e tal. Não é que eu me esteja a queixar, não é? Mas eu não pedi propriamente que tu me desses uma esposa. Então Adão diz claramente, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Esta senhora aqui, que está aqui ao meu lado, deu-me desta árvore. Esta senhora, made in Deus, deu-me. Agora, o que é interessante é que Adão diz a verdade. Contudo, ele coloca os factos de maneira que não pareça o maior responsável. Isto leva-nos ao nosso terceiro ponto. Vimos que o culpado impenitente confessa somente os sintomas. O culpado impenitente tem de ser pressionado. O culpado impenitente, este é o nosso terceiro subponto, nunca assume a maior responsabilidade.
O culpado impenitente nunca assume a maior responsabilidade. Ele diz a verdade, sim, mas ele diz a verdade de forma a que ele não pareça o responsável e o culpado. Parece que o homem quer apresentar-se como vítima do ambiente e das circunstâncias. É como se ele quisesse dizer que nada disto teria acontecido. Deus, se tu, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, não me tivesses dado esta mulher. Ela é boa, é uma boa pessoa, é jeitosa. Mas já viste o que ela fez? Dá-me esta fruta. Então, para Adão, na mente dele, o responsável era a mulher e Deus. Eles é que são os maiores responsáveis. Sim, eu cometi um errozinho, se calhar devia ter pensado bem quando ela me deu a fruta, mas eles meteram numa situação. Como é que eu me saí desta? A mulher agora. Não fui eu, Deus. Então o culpado impenitente nunca assume a maior responsabilidade. Então Deus não trata primeiro, ele não fala logo com Adão. Deus parece estar a falar com Adão, Adão está pressionado no tronco. Ele diz, ok, Adão. E vira-se para Eva. E ele diz, pergunta o seguinte a Eva, versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher, o que é isto que fizeste, Eva? E respondeu a mulher, a serpente enganou-me e eu comi. Deus, é só isto que eu tenho para dizer. Esta serpente que apareceu aqui, em casa, ela começou com umas conversas. Quando eu dei por mim, eu já estava a cascar nesta fruta. Engoli. Disse, o que é que eu estou a fazer? Só aí que me dei conta. Mas eu nem pensei. Eu não consegui controlar a situação. Foi um impulso tão forte que eu não consegui. Não consegui. Não dava, Deus. Tens que entender que não dava. A serpente enganou-me e eu comi. Então a mulher também diz a verdade. Realmente a serpente enganou e ela comeu. Mas ela diz isto num tom de vítima sem escape. Porquê que ela não disse, Deus, eu comi porque eu quis? Eu podia ter dito, não. Mas eu quis comer. Eu quis comer. Eu errei porque... Não é porque eu não podia. Eu sou responsável por aquilo que eu fiz. Então, nos dois casos, não temos culpabilização, senão vitimização. Muitas vezes, quando estamos num aconselhamento, a primeira coisa a saltar para cima da mesa é a vitimização. Sabe, estes problemas que nós temos, eu já avisei 50 vezes para que não fizesse isto. Mas continua a fazer. Há condições para uma pessoa manter a santidade assim? Não é tentar uma pessoa. Eu estou a tentar fazer as coisas certo, mas ela ou ele, epá, não é assim, não dá, assim não dá, assim não dá. Nenhum santo aguenta isto. Eu sou vítima. Eu sou a vítima, sim, porque o culpado, o impenitente, nunca assume a responsabilidade. Não, é a árvore, a serpente, o jardim, a igreja, o Estado, o carro, a sociedade. Tudo é culpado, menos eu. Eu sou a vítima. Eu gostaria de ilustrar isto com certa poesia, que eu acho interessante. Ela foi traduzida do inglês para o português. Pode não rimar muito, mas eu acho que é uma poesia que traz luz àquilo que eu estou a dizer. Procurei meu psiquiatra para ser psicanalizada, para ver porque matei uma gata e deixei meu pobre marido com os 2 olhos magoados. Num divã fez-me recostar para ver o que em mim achar. E eis aqui o que, lentamente, extraiu do meu subconsciente. Quando eu tinha só 1 ano, a minha mãe agrediu-me porque escondeu... Quando eu tinha só 1 ano, a minha mãe agrediu-me porque escondeu num baú a minha boneca de pano. Esta é a razão, com certeza, porque vivo em bebedeiras. Quando eu tinha só 2 anos, vi o meu pai beijar um dia a empregada. Então comecei a sofrer de cleptomania. Quando eu estava com 3 anos, os sentimentos que eu tinha para com os meus irmãos eram sempre ambivalentes. Essa é a razão suficiente pela qual, com minhas mãos, envenenei os meus amantes. Mas agora sou feliz. Embora ache muita graça, que a lição aprendi bem.
sempre existirá alguém culpado do mal que eu faça. O culpado impenitente nunca assume que é o maior responsável. Porque ele vê como culpado, ele ouve como culpado e quando ele fala como culpado, nunca assume a sua responsabilidade. E sempre haverá alguém neste planeta Terra para culpar. Até Deus. Eu gostaria de concluir com esta nota. Nós vemos claramente que o homem não é um procurador de Deus. Eu acho que isto é bem claro. O homem é, por definição, sem Cristo, um fugitivo de Deus. E ele é um culpado, fugitivo e irresponsável. O ser humano vê, ouve e fala como um culpado porque é pecador. Isto torna-o um fugitivo e irresponsável. Esta é a nossa biografia. Nós somos, por definição, fugitivos e irresponsáveis. Fugimos da palavra de Deus e escondemos-nos atrás. Estas são as nossas árvores, os nossos arbustos. Escondemos-nos atrás das bebidas, das drogas, dos medicamentos, das amizades, do passado. Escondemos-nos atrás das coisas boas que fizemos no passado. Eu lembro-me daquelas coisas boas que eu fiz. Das coisas boas que estamos a fazer. Somos fugitivos e escondemos-nos atrás destas coisas. Sempre engendramos toda a espécie de artimanhas, de engenhocas para fugir e desculpar-nos. Porque somos assim, somos por natureza fugitivos e irresponsáveis. Portanto, como Jó, eu tenho que colocar esta pergunta. Qual é o teu juramento de inocência? Porque se tu estás aqui sem Cristo, eu falo para aqueles que não têm Cristo como Salvador, que não são salvos e sabem. E sabem pela palavra de Deus, sabem por aquilo que eu estou a dizer e sabem por causa da sua consciência que não são inocentes diante de Deus. Qual é o teu juramento de inocência? Podes dizer como Jó que tens as vestes da justiça em ti? Qual é o teu juramento de inocência? Sabem, os pecadores fogem da sua responsabilidade. Essa é a definição do pecador. Ele é um fugitivo e irresponsável. Mas houve um homem neste planeta que não fugiu da sua responsabilidade. E só Ele é que nos pode dar o juramento de inocência que nós carecemos. Nós não temos naturalmente um juramento de inocência porque nós não somos inocentes. Mas houve um que assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa dívida e foi para a cruz do Calvário para nos dar este juramento de inocência. Aquele que era inocente tornou-se culpado para que o culpado tornasse inocente. Vejam Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 14. Colossenses 2, 13 a 14. E vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Versículo 14. Reparem. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, o perdão divino envolve o cancelamento, não apenas da culpa, mas de qualquer registro de pecado que tenha sido cometido. Esta é uma metáfora, aquilo que acabámos de ler, uma metáfora poderosa, pois vê o pecado como uma dívida. O pecado é uma dívida. O pecado é visto como uma dívida para com Deus, que contraímos ao abandonar o relacionamento com Deus, ao separarmos de Deus, ao fugir de Deus. E Ele agora dá-nos um novo contrato, um novo pago, uma nova posição, se nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Aliás, esta frase que aparece aqui neste texto, o escrito de dívida que era contra vós e que constava de ordenanças, o que ele quer dizer era como se Cristo Jesus estivesse no Calvário e sobre ele tivesse uma lista de pecados que a humanidade cometeu. E Jesus Cristo está nessa cruz do Calvário a pagar por esses pecados que ele não cometeu. Como se ele fosse aquele que tivesse cometido aqueles pecados. E ele está aí, colgado na cruz do Calvário como Salvador, para nos poder dar um juramento de inocência. O inocente está aí como culpado para nos dar a inocência. Para que tu e eu possamos dizer como Jó, eu fui revestido da inocência, eu estou revestido da justiça. O que é que tu precisas de fazer para receber esta inocência? Não é pelas tuas obras, porque quanto mais nós fazemos para resolver o problema, mais nos culpabilizamos.
A única coisa que podemos fazer é dobrar o joelho, correr. Se Deus aparece no jardim, nós corremos e dizemos: Deus, eu sou pecador, eu meti o pé na poça, eu sou depravado, eu sou um fugitivo, incapacitado, eu tenho culpa, eu não consigo chegar a ti. E tu que és um procurador, recebe-me. Em Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Tu enviaste o teu filho por mim, eu aceito. Porque eu não quero sofrer a condenação pelo meu próprio pecado. E se o teu filho fez isto por mim, eu creio, eu aceito. Porque eu sou um pecador desesperado. Se tu tomares esta decisão, se tu disseres isto ao Senhor, Ele perdoa. A promessa dele é que Ele dá uma nova vida àqueles que confessam que são pecadores e creem no Senhor Jesus Cristo. Esta manhã pode ser a manhã de salvação. Porquê adiar? Vais viver toda a tua vida como um fugitivo? Vais viver toda a tua vida como alguém que quer encobrir o seu pecado? Que pensa, eu consigo resolver isto à minha forma. Uns quantos sintomas, umas quantas justificações. Isto é conversa do pastor. Está tudo bem comigo. Vais continuar assim? Até o dia que chegar perante o Senhor e o Senhor dizer: agora já não há mais tempo. Agora tu vais pagar por todo o teu pecado. Agora tu apresenta-me a tua declaração de inocência. Hoje pode ser o dia da salvação. Não saias daqui esta manhã. Depois de tudo aquilo que temos falado, não saias esta manhã endurecido. Se tu vês como um culpado, se tu ouves como um culpado, se tu falas como um culpado, graças a Deus. É Deus a manifestar no teu coração para que possas vir à cruz do Calvário. Jesus Cristo, o Salvador. Ele pode dar-te uma nova vida. Não sabes do dia da manhã. Hoje pode ser o dia da salvação. Escolhe hoje. Escolhe hoje. Não faças como Adão, não fujas. Mas vai ao Senhor e Salvador. Senhor Deus, esta é a nossa oração. Para que Tu movas nos corações daqueles que estão perdidos. Eles sabem no seu coração que estão perdidos, Senhor. Senhor, transforma, abre os olhos para que haja uma verdadeira confissão diante de Ti. Para que haja um verdadeiro clamor por ajuda, um desespero para que Tu salves a sua alma. Como alguém que está a cair de um avião e quer agarrar-se um paraquedas por desespero, porque quer salvar a sua vida. Senhor, o Teu Filho é esse paraquedas que pode salvar a vida. Senhor, traz este desejo, este ímpeto ao coração, visto que Tu és o Deus que procura o pecador. E visto que nos encontraste aqui esta manhã, Senhor, abre o nosso coração para que possamos arrepender do nosso pecado, confessar aquilo que somos e aceitar a oferta de salvação de Jesus Cristo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Pastor Jairo, pela